E aí, vlogueiros e vlogueiras de plantão, como é que vocês estão? Estão preparados para mais um vídeo? E olha... E aí, vlogueiros e vlogueiras de plantão, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, a gente aqui em mais um vídeo, diretamente da Terra do Sol Nascente, Japão, para o Brasil, para o mundo. E olha só, hoje eu estou aqui para mostrar o meu copichu. Olha só, eu comprei esse copichu do Mickey lá na lojinha da Disney. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima nos cards para você clicar e assistir, para você ver a quantidade de coisas que tem lá na lojinha da Disney. Bonitinho, né? Ó que bonitinho o meu Mickey aqui preso no canudo. Galera, olha só, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas palavras que nós usamos aqui no Japão, dentro da fábrica, e eu espero que essas palavras venham te ajudar. Então fique ligado aí com a gente e bora curtir esse vídeo. Então vamos lá, galera, ó. A primeira palavra que eu deixei aqui na minha listinha pra falar pra vocês é um cumprimento. Quando nós chegamos na fábrica, independente do horário, é importante nós cumprimentarmos as pessoas. Então nós dizemos sempre Ohayou gozaimasu, ou simplesmente Ohayou. Essa palavra significa bom dia, mas não se diz a palavra completa, né? Ohayou gozaimasu. Você pode só dizer Ohayou. Já aconteceu de eu cruzar com os japoneses dentro da fábrica, deles dizerem Ohayou. Já também aconteceu deles dizerem Ohayou gozaimasu, mas é muito difícil. Mas o que acontece bastante, que eu já percebi, é eles diminuírem a palavra e dizerem assim. Você cruza com um japonês e ele passa por você e diz assim, gozaimasu. Também que é bom dia, né? Ele tá resumindo a palavra. Ou consegue diminuir mais ainda. Eu já ouvi japonês falando assim, ó. Mas... Então, Ohayou gozaimasu. Ohayou significa bom dia. A próxima palavra que eu quero compartilhar com vocês, deixa eu ver aqui na minha listinha, são duas palavras na verdade, tá? Elas têm a mesma tradução. É a palavra gomen e a palavra sumimasen. Ambas significam desculpa. Só que a forma de uso é um pouco diferente. Até onde eu pude compreender, até onde eu li e me informei sobre essas duas palavras, é assim. Gomenasai, gomenasai, a gente usa quando a gente comete um erro assim pesado, sabe? Então a gente quer se desculpar, ó, me desculpe. Então, gomenasai, gomen. Já o sumimasen, sabe quando você tá andando na rua e sem querer você esbarra em alguém e aí você fala, desculpa? Seria esse sumimasen, né? Seria um pedido de desculpa por algo que aconteceu assim, né? Mas não é nada de grave. Então a gente usa o sumimasen. Também, sumimasen significa com licença. Aqui no Japão, quando por exemplo a gente vai em algum estabelecimento e a gente precisa chamar uma pessoa para nos dar atenção, no Brasil nós falamos moço, moça, ô amigão, dá uma ajudinha aí, que não sei o que, né? Aqui no Japão não tem isso. Então você vai num local e você precisa da atenção de alguém, você usa a palavra então sumimasen, tá? Que significa com licença. A próxima palavra que eu quero trazer para vocês aqui, deixa eu colar aqui, é a palavra onegai shimasu, ou simplesmente onegai. Essa palavra significa por favor, então quando você precisar pedir algo dentro da fábrica para alguém, você pode dizer onegai shimasu. Deixa eu ver o que mais aqui. Essa palavra é moleza, vocês já conhecem, nem precisa fazer a tradução, né? Arigato, na verdade é arigatou gozaimasu, né? Que significa obrigado. Acabei de falar a tradução, que nem precisava falar, mas falei. Arigatou gozaimasu então significam obrigado. E talvez você tenha aprendido que a forma de dizer de nada em japonês seja sayonara, né? Arigatou, sayonara. Arigatou, sayonara. Não, sayonara significa tchau. Apesar que aqui no Japão eu não ouço os japoneses falando sayonara, eu sempre ouço eles falando bye bye. Então, a forma para você responder ao arigato aqui no Japão é doitashimashite, que significa de nada. Uma outra palavra que também é bastante usada aqui no Japão, você terminou o trabalho, você tá indo embora, você não quer ver mais ninguém, porque é isso que acontece, né? Trabalhando o dia todo lá dentro da fábrica, aquele barulho na cabeça. Quando termina o dia, que você vai embora, aí no Brasil a gente vai se despedir das pessoas e falar, bom descanso, né? Aqui no Japão também nós falamos, mas nós dizemos otsukare-sama. Otsukare-sama, que significa bom descanso. Também é possível nós dizermos assim, ó, otsukare-sama, matashita,
Makashita significa até amanhã. Aí no Brasil é muito comum quando a gente encontra alguém na rua, né, ou dentro da empresa que a gente trabalha, a gente cumprimentar a pessoa assim, né? Ô fulano, como é que você tá? Tudo bem? Aqui no Japão não se pergunta tudo bem, pelo menos eu não ouço japoneses perguntando uns para os outros se tá tudo bem, né? Mas é possível perguntar em japonês tudo bem. As próximas duas palavras que eu vou compartilhar com vocês, elas servem como respostas para essa pergunta, tá bom? Então acontece de eu perguntar às vezes para os japoneses, Genki desu ka? Tudo bem? E aí eles responderem assim para mim, tsukareta. Tsukareta significa cansado. Às vezes eu também pergunto, né, para os japoneses e aí eles falam assim, nemui, que nemui significa com sono. Então, tsukareta e nemui também são duas palavras que a gente ouve bastante dentro do cotidiano na fábrica. Deixa eu ver, mais uma palavra aqui. Às vezes o japonês, né, o chefe japonês, ele vem até a sua máquina perguntar alguma coisa, né? Não sei, como determinada peça se estragou, o que aconteceu ali que causou um acidente, enfim. Várias perguntas podem ter no meio do percurso aí do cotidiano na fábrica. Muitas vezes o japonês vem me perguntar alguma coisa, eu simplesmente falo assim pra ele, wakaranai. Wakaranai significa eu não sei. Também é possível nós acrescentarmos uma palavrinha no início de wakaranai para ter uma outra frase, uma outra ideia, né? Por exemplo, às vezes os japoneses vêm falar comigo e por eu não saber falar japonês, eu só falo assim pra ele, sumimasen, nihongo wakaranai, desculpa, eu não sei falar japonês. Bom, hoje é o meu primeiro dia de shigoto lá na fábrica. Pois é, hoje acaba a minha folga e eu tenho que ir pro shigoto. Shigoto é trabalho, é uma palavra também bastante usada dentro da fábrica, até fora da fábrica, né? Então, talvez você conversando com brasileiros, enfim, você possa ouvir bastante a palavra shigoto. Então, você sabe que shigoto é trabalho. Uma outra palavra também que está relacionada com trabalho é você dizer assim, às vezes dentro da fábrica, né, a gente pergunta pro japonês, genki desu ka? Aí ele fala, tsukareta. Aí você pode, né, para motivá-lo, também é bastante usado dentro da fábrica pelos japoneses, a palavra gambate, que gambate significa aí se esforce, tá? Então, às vezes o japonês, você vai dizer pro japonês que você tá cansado, e aí o japonês vai virar pra você e vai falar, gambate, né? Ou seja, se esforce. Uma outra palavra maravilhosa que a gente usa bastante aqui no Japão, que eu particularmente gosto bastante, é a palavra yasumi. Sabe quando você trabalha de segunda a sexta-feira e chega na sexta-feira começa o final de semana? Então, yasumi significa folga. Palavra bonita, né? Acho que a gente poderia viver mais de yasumi e menos de shigoto. As fábricas no Japão oferecem sempre o serviço chamado Nikotai. Nikotai significa 2 turnos, ou seja, dia e noite. Quando a gente trabalha no turno do dia, nós falamos Hirukin. E quando nós trabalhamos no turno da noite, nós chamamos de Yakin. Às vezes, acontece da fábrica ficar com a produção muito baixa e ela também oferece o Sankotai, que são 3 turnos. Aqui na fábrica que eu trabalho, na Yokohama, nós sempre recebemos um calendário para nós sabermos quais serão os nossos dias de Yasumi e também para nós sabermos quais serão os dias de Teiji e Zangyo. Talvez você não tenha entendido essas duas palavrinhas. Mas todas as vezes que você ouvir a palavra Teiji aqui no Japão, significa então que o seu horário de trabalho é o convencional, é o de 8 horas. Teiji está relacionado então com 8 horas. Agora, quando você ouvir a palavra Zangyo, significa então hora extra. Então a gente, por exemplo, começa a trabalhar 8 horas da manhã, vai até o Teiji, que é por volta das 5 horas da tarde. Das 5 horas até as 8 horas, que normalmente as fábricas oferecem 3 horas de Zangyo, é o que nós chamamos de Zangyo, que é a hora extra. No meio do percurso na fábrica, né, a gente às vezes fica muito tempo dentro da fábrica, 12 horas. É bastante coisa, é cansativo, não é fácil. Mas para poder dar uma ajuda, pra gente dar uma desestressadinha, assim, pra poder dar uma descansada, dar uma respirada, dentro do horário de trabalho existe o chamado QK. Que o QK, na verdade, significa intervalo, tá bom? Então,
a gente trabalha um período, tem um QK, às vezes de 5, às vezes de 10 minutos, isso vai de fábrica para fábrica, aí você volta pro trabalho e aí você chega na hora feliz do dia também, que é a hora do Gohan, ou seja, a hora do almoço. Gohan também significa arroz, tá bom? Mas dentro desse contexto de fábrica, quando o japonês fala Gohan, significa que é a hora que você vai almoçar. Uma outra palavra também que é bastante usada dentro da fábrica, quando você está produzindo alguma coisa e uma peça sai danificada, o japonês chama de furio. Furio é algo que não tá bom, tá bom? É uma peça com problema. Então, por exemplo, lá na fábrica onde eu trabalho, às vezes acontece de eu fazer um pneu e esse pneu sair com furio, ou seja, uma peça danificada, alguma coisa estragou o produto, então ele não pode ser usado, tá bom? Uma outra palavra também que se usa bastante, e essa palavra ela vem acompanhada de um gesto, é a palavra dame. Dame é o seguinte, vamos supor que você seja pai ou mãe, e aí você vê o seu filho, sua filha, colocando o dedinho na tomada. Bom, como um bom pai e uma boa mãe, você vai querer proteger o seu filho, né? Então você pode dizer dame, ou seja, não é bom, não faça isso, tá bom? Então é uma palavra que a gente usa bastante, a gente ouve aqui bastante dentro das fábricas no Japão, e essa palavra então vem acompanhada, às vezes não é uma regra, tá? Vem acompanhada desse gesto, desse X, que significa dame, tá bom? A última palavra... É a última palavra? Não é a última palavra, eu tô lembrando de mais outras aqui. Então, uma outra palavra também que a gente usa bastante aqui no Japão é a palavra kore. Tudo aqui no Japão é kore. Kore. Kore significa este, tá bom? Quando você vai no restaurante, você também pode usar a palavra kore quando você estiver mostrando o que você tá pedindo, tá? Então, kore significa este. E a última palavra que eu quero trazer pra vocês aqui, que é a palavra top das galáxias, a mais usada aqui no Japão, que, você vai chegar aqui no Japão, a primeira palavra que você vai aprender, certamente, é a palavra daijobu. Daijobu significa tudo bem, tá? Então, sei lá, às vezes você tá lá trabalhando na fábrica e você ficou na dúvida se aquela peça que você fez tá boa ou não, aí você chama o japonês e você pergunta, daijobu, ou seja, tudo bem, tá boa a peça, dá pra ir? Ok? Bom, galera, então é isso daí. Eu queria compartilhar essas palavrinhas com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essas palavrinhas, pra você que tá vindo aqui pro Japão pela primeira vez, te ajude de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí, porque ajuda a gente bastante. Se você tá chegando aqui no nosso canal agora, se inscreva. E galera, eu não posso fechar esse vídeo sem mencionar pra vocês que existe um Deus chamado Jesus Cristo. Ele está aí ao seu lado, louquinho para que você o conheça. Basta você estender as suas mãos pra Cristo e ter um relacionamento com Ele. Amém? Galera, obrigado demais pelo vídeo de hoje. A gente se fala num próximo vídeo. E eu vou continuar aqui, ó, com o meu copinho do Mickey tomando refrigerante. Galera, um abraço, valeu, tchau!